Hora de conversar com Juliana Rosa. Tô vendo aqui os números da produção industrial e a minha interpretação é que os números estão ótimos. Pô, subiu. Mas aí de vez em quando a Ju fala, não é bem assim, porque na comparação com o terceiro quadrimestre... Não, ela vai falar, não, Megali, é que o diabo mora nos detalhes. O diabo mora nos detalhes. E aí, Ju, eu interpretei corretamente esses números aqui? Bom dia. Eu acho que eu tô sofrendo bullying, tá? Que eu fiquei registrado. Ai, Ju, a gente te ama. Bom dia. Bom dia, Megali. Bom dia, Sheila. Bom dia para Ivan, para você ouvinte. Tá sempre do meu lado, né? Apesar dessas pessoas ficarem, tá vendo? Falando mal de mim. Mas o dado é bom, tá? Vou começar pelo copo meio cheio, então, já que eles estão me zoando. Não matem o mensageiro, né? A culpa não é minha, gente, que a economia tá meia boca, viu? Ó, o número que o IBGE divulga agora é da produção da indústria, mostrando crescimento de 1,1% em março. Foi aqui um dado de março na comparação com o mês anterior. E é um dado que vem mais ou menos em linha com o previsto. Há uma recuperação da indústria brasileira depois de um começo de ano ruim. Tiveram 2 meses de queda da produção da indústria e agora a indústria se recupera com esse crescimento de 1,1%. O que vale aqui da gente tirar do contexto geral para a gente entender o que está acontecendo com a economia? É uma recuperação em março, principalmente quando a gente olha aqui os dados da indústria automotiva e dos chamados bens não duráveis, que é alimento, principalmente alimento, que teve a queda de preços de alguns alimentos, então isso favoreceu o consumo de itens industriais ligados a alimentos industrializados, e também essa parte da indústria automotiva teve uma recuperação no mês de março. Agora, isso não significa que é uma tendência agora de crescimento da indústria, porque para o ano, quando a gente olha aqui as projeções, é um crescimento aqui muito estável aqui praticamente, que os dados, quando a gente olha, mostram uma estagnação praticamente do setor industrial ao longo do ano. A indústria vem sofrendo muito com o juro muito caro, crédito, então é um setor que depende muito de crédito, né? Você não compra carro à vista, você não compra computador à vista, então tem muito eletrodomésticos, geladeira, então esses itens industriais chamados duráveis, que são coisas que duram mesmo, por isso que é o nome, né? As pessoas normalmente compram parcelado, e aí você tem hoje uma dificuldade de crédito. Você, olhando os números das famílias, as famílias estão ficando mais endividadas e com inadimplência também. Mesmo com a inflação começando a ceder, principalmente de alimentos, a gente tem uma dificuldade de consumo que vem se mostrando aí nos dados da economia. Por isso que tem esse debate tão grande de quando é que os juros vão começar a cair, porque a gente já sabia que esse ano a ideia era ter um crescimento menor, porque a inflação tinha ficado alta demais. Então, a ideia era, sim, dificultar o consumo para poder os preços começarem a cair. E aí o debate hoje é qual é o custo agora de baixar a inflação e, ao mesmo tempo, não derrubar a economia, né? E aí você tem, hoje, por exemplo, eu vou fazer uma entrevista ao vivo, às 4h30 da tarde, no Band News TV, com o secretário executivo do Ministério da Fazenda, o Gabriel Galípolo, que foi indicado, primeira indicação junto com uma outra direção de fiscalização para o Banco Central. O Gabriel Galípolo, a gente está falando muito dele porque ele foi indicado para ser diretor de política monetária, que é quem estuda juros. Praticamente ali é o cara que fica responsável pelas análises, pelos estudos dessa parte mais ligada à decisão de juros. E pelo que eu tenho conversado com ele, Ivan, Sheila, Megali, ele tem uma visão ali de convergência, ele acha que dá para fazer um meio termo, um meio do caminho entre o 8 e 80, não ser tão gastador como o PT defende e nem ser tão rigoroso com as contas públicas como o Banco Central hoje defende e a maior parte do mercado financeiro. Então, vamos ver se ele consegue esse desafio hercúleo de construir um caminho do meio, gastar um pouco mais, mas ter responsabilidade fiscal e, com isso,
propiciar uma queda de juros dentro de um quadro fiscal que não vai ser o mundo ideal ali do Banco Central, nem do mercado financeiro, mas também que não vai chutar o pau da barraca dos gastos públicos. Então, é um desafio grande. Vou perguntar para ele mais tarde se ele acha que os juros podem cair antes do que se espera, né? Que é o que todo mundo quer saber, porque se previa que os juros já poderiam cair mês que vem. Aí o Banco Central jogou um balde de água fria ontem, mais ainda, dizendo que não tem espaço para cair juro ainda. O pessoal acha que vai cair em agosto ou setembro, tá parecendo aquela história, agosto de Deus, né? Vai cair, não cai nunca. Então esse assunto é muito quente aí de juro no momento que a economia, né, você vê pelos dados de hoje, melhora, mas depois de 2 quedas, né? Então, na média, é uma economia que está enfraquecida. Tá bom. Então estamos esperando, Ju. Depois você conta como foi. Beijão, até. Beijão.